Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, seguindo a nossa série, né, nosso terceiro episódio aqui, né, apresentando as chapas que concorrem ao Conselho Deliberativo do Internacional. Para mim, uma das chapas que mais, se não a que mais cresceu, né, uma das que mais cresceu, né, nos últimos anos no Conselho Deliberativo, né, tanto que lançou um candidato à presidência do Conselho de Gestão, né, que é o Povo do Clube, a chapa número 4. E estou aqui hoje com o Luiz Portinho e com a Lueci Silveira para conhecer um pouquinho mais do projeto, né, das propostas que ele tem para uma vaga no Conselho Deliberativo. Luiz, vamos começar pelas damas, né? Lueci Silveira, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer te ter aqui. Boa tarde, Lucas. Inicialmente, obrigada pelo espaço, né, concedido ao povo do clube para a gente apresentar nossas propostas. Isso é importante, ainda mais nesse ano bem atípico, né, que a gente não está podendo fazer campanha no pátio, né, que particularmente a gente era muito bom, mas a gente não está realmente podendo aproveitar, né. Mas nas redes sociais a gente está a milhão, então temos que agradecer todos os espaços. Então, mais uma eleição, né, uma eleição, uma renovação para o Conselho Deliberativo. Esse ano, um diferencial que a gente inscreveu pela primeira vez uma chapa ao Conselho de Gestão. Foi bem importante, foi bem histórico assim, para o movimento, um avanço e um crescimento. E estamos, né, novamente agora ao Conselho Deliberativo com propostas, sempre defendendo as nossas bandeiras, né, de 2 em 2 anos, né, agora, claro, vai passar de 3 a 3 anos, né, as eleições, mas sempre defendendo uma postura fiscalizadora, né, uma cobrança também de respeito ao estatuto, de independência da mesa, do Conselho Fiscal, né, e sempre reforçando algumas bandeiras, novamente cobrando por essas bandeiras, né, como modalidade Academia do Povo, tudo mais que a gente vai falar durante a live. Então, é mais um ano, né, novamente aí uma galera super guerreira que está aí na nossa nominata, diversa também, com bastante mulheres, né, inclusive depois eu vou falar também novamente também da diversidade, da questão da representatividade, mas é realmente uma nominata diversa, né, do povo do clube, de pessoal de arquibancada, né, em toda a sua diversidade. Luiz, eu tô com inveja da tua churrasqueira, né? Já te falei até fora do ar, né? Mas prazer te ter aqui também. Seja bem-vindo. Tá aí, beleza, tá à disposição aí, ó. Vamos Claro, satisfação estar aqui contigo hoje para poder debater aí um pouco dessas eleições aí, né? E estão num clima meio ruim aí, né, na majoritária, mas vamos lá. No Conselho Deliberativo, acho que a gente tem uma oportunidade aí de fazer uma eleição mais propositiva, né? E importante esse espaço aí que está abrindo, né, para todas as chapas poderem se manifestar. Muito importante que a torcida, o povo do clube tem, e isso é uma das bandeiras do povo do clube, né, que é a participação da torcida, né, que a torcida se informe, que a torcida esteja, antes de votar, analise bem as propostas, né, isso é muito importante, a torcida não pode só ficar ouvindo os discursos aí, porque o papel aceita tudo, né, Ocolar? Então É é verdade. muito importante que a torcida analise bem as propostas e analise também o histórico, né, das candidaturas, dos movimentos. O povo do clube, um dos nossos diferenciais é exatamente esse, né? A gente já tem aí um histórico dentro do Conselho Deliberativo, né? A gente está indo para a quinta eleição, nas últimas 3 a gente conseguiu eleger conselheiros, e a nossa atuação dentro do conselho ajudou a mudar muito alguns estigmas que tinham por trás do povo do clube, né? O povo do clube sempre sofreu um preconceito muito grande lá dentro do conselho, até de parte da imprensa. Nos últimos anos a gente já viu uma mudança grande na imprensa em relação ao povo do clube, muito fruto desse trabalho que a gente fez lá dentro do conselho, né? Algumas questões que a gente conseguiu aprovar, algumas resistências nossas dentro do conselho, né? Então, é importante a gente estar aqui, poder conversar, né? Para não perder o link do que a Luiz falou aqui, começou a falar, né? Dessa questão da representatividade que a gente tem na nossa chapa, né?
Eu já ouvi aí alguns movimentos falando que a nossa chapa é composta por engenheiros, advogados, e seria melhor que o Conselho Deliberativo tivesse profissionais qualificados, que tivesse gente especialista em tal área, não sei, nesse sentido, né? Claro que isso é importante. A gente não pode negar que o perfil técnico do conselheiro ele é importante. Eu sou advogado, sou procurador federal, então é importante a gente ter essa qualificação técnica, mas o conselho hoje, majoritariamente, ele é composto por pessoas que têm esse padrão técnico aí. E aí, tá bom? Será? Não é melhor? O povo do clube, ele tem uma chapa composta com uma grande diversidade. Então, a gente tem advogados como eu, a gente tem bibliotecárias como a Lueci, a gente tem professores, a gente já teve conselheiros que eram carteiros, açougueiros, várias profissões. O importante, na nossa visão, é que esteja dentro do Conselho Deliberativo a torcida. Quem vai defender a torcida, quem vai ser contra a elitização do Internacional. Essa é a bandeira número 1 do povo do clube. Lutar contra a elitização do Internacional, que nos últimos anos, desde o começo dessa década, a elitização veio muito forte. O novo Beira-Rio ele já veio totalmente elitizado. O povo do clube está lutando muito contra essa elitização e a gente conseguiu alguns avanços, né, Lueci? A gente já conseguiu aí um setor sem cadeiras, a gente tem lutado por mais espaços livres para o sócio, enfim. Até estava vendo as propostas de vocês aqui, né? Claro que eu tô com a minha colinha aqui para não perder, né? Quando eu olhar para baixo, eu tô lendo as propostas de vocês. Queria separar por temas aqui hoje a nossa conversa. Eu vi que tem, claro, propostas de milhagem, que eu queria entender melhor como é que funciona o programa de milhagem, né, para o sócio. É evidente as propostas depois para a torcida, mas eu vou partir do princípio, né, da fiscalização, que foi o que vocês citaram no começo, né? Tem alguns pontos importantes aqui, né? Independência da gestão, né, fiscalização séria e responsável, defesa da profissionalização administrativa do clube, central de fiscalização, né, então vocês batem muito nessa questão e de fato, né, eu particularmente vendo de fora, assim, né, de fora, um pouquinho dentro, né, sabendo as coisas do que acontece, acho que vocês são o movimento de maior oposição aí que surgiu nos últimos anos. Queria que vocês explicassem um pouquinho essas ideias de fiscalização e propostas que vocês têm. Eu vou dar o início aqui, então. Então, a gente sempre bate na questão da transparência, né? Importante em todos os mandatos, né, do povo do clube. Eu acho que não teve mais conselheiro, assim, o povo do clube praticamente toma conta, assim, do microfone, né? Sempre cobrando isso, cobrando notas. Até eu vou citar o nosso conselheiro e nosso candidato, Cristiano Pila, acho que não teve um conselheiro que mais assim, esteve lá presente no microfone, cobrando notas, cobrando explicações assim, que tinham em orçamentos. Então, ele teve uma participação, chegavam até, inclusive, durante as sessões do conselho, começava aquele zum, algumas vaias, que é um desrespeito que acontece no conselho deliberativo, né, por cobranças, enfim. Então, foi sugerido, acho que desde o ano passado, já foi mencionado pela primeira vez, a questão da central de fiscalização, né, que é uma proposta nossa, onde sócios e sócias, né, poderão ter acesso às contas, a dados comprobatórios do clube, né, mediante um espaço dentro do clube, com orientação de algum funcionário, computador, né, prestando algumas informações que todo caso associado se interesse. Uma pergunta, qual a diferença dessa proposta para o acesso ao portal da transparência hoje? Eu acho que o portal de transparência, ele não é totalmente transparente e também não é atualizado, né? Alguns dados demoram até 6 meses ou 3 meses para serem atualizados, né? A gente entende que eles precisam todo um tempo para se organizar, mas ele não é totalmente organizado. E eu acho que isso faz parte, é uma forma também de ligar mais o sócio, né, às informações do clube, né, trazer o sócio para ter um conhecimento maior do clube associado, né, não apenas ali, né, disponível no site. Então, o central de fiscalização vai ser um espaço aberto, que ele vai poder presencialmente estar ali,
né, conferindo os itens físicos ali, né, os documentos físicos, que sempre pode haver algum interessado. Então, isso é importante, é uma forma de ligar, né, associados, né, o nosso quadro social a esses dados e informações do clube como um todo. Outro ponto, não sei se você quer completar, Luiz. Eu queria falar um pouquinho. Tu falou do Portal da Transparência. O Portal da Transparência, na realidade, ele é bem incompleto, assim, né? O que tem no Portal da Transparência? Tem algumas informações que, por lei, o clube é obrigado a colocar ali, pela lei Profut, outras legislações, né? E tem informações que a gestão quer que vá para a torcida. Então, ele não é um instrumento em que a torcida possa se informar completamente, o associado especialmente, né? E sobre a central de fiscalização, é importante dizer que a gente já deu o primeiro passo para ela, que foi aprovar na última reforma estatutária. A gente incluiu lá o artigo 29, parágrafo único. Ele dá agora o direito a qualquer conselheiro individualmente pode solicitar a gestão notas fiscais e documentos que sejam necessários à aprovação ou não das contas. Isso não existia antes dessa última reforma, foi uma proposta do povo do clube que a gente conseguiu aprovar. E agora a gente quer dar o segundo passo da central de fiscalização, que é acrescentar essa novidade legislativa, né, do estatuto, a questão física, existir lá dentro da administração do Inter um espaço, que seria uma sala, como a Lueci falou, com um computador e um funcionário previamente capacitado para isso, para poder dar ao associado, não é só aos conselheiros, a gente quer que o associado tenha o direito de ir lá e, por exemplo, eu quero ver as contas de luz do Beira-Rio, do CT de Alvorada, e aí o funcionário vai lá e vai abrir a pasta e vai mostrar lá, vai ter todos os dados, vai ter os documentos ali clipados, né, as notas de gastos. Então, realmente, isso vai dar condições de uma fiscalização efetiva nas contas. Porque isso sempre foi uma dificuldade muito grande que o povo do clube teve dentro do Conselho Deliberativo, que foi ter acesso a essas informações, né? Isso começou lá em 2015, na gestão do Pífero, que o povo do clube tentou ter acesso a várias informações, várias notas fiscais, várias despesas, e fomos ignorados sempre. E agora, na gestão do Marcelo Medeiros, a gente continua sendo. É uma batalha nossa. A gente... Colar, para te ter uma ideia, a gente está numa luta, que ela está ainda viva, para ter acesso ao plano de cargos e salários do Internacional. Os conselheiros não conseguem ter acesso ao plano de cargos e salários do clube. Então, para te ver como é fechada essa questão e como não se abre informações fundamentais sobre a vida financeira do clube, né? Então, a gente quer realmente transformar essa realidade, trabalhar para avançar, né, nessa questão de acesso às informações. E ainda sobre a transparência, só para não perder esse ponto, a gente tem algumas propostas que é, por exemplo, do voto ser sempre aberto e nominal, né? Eu ia entrar nessa questão agora, né? Do voto nominal e depois do fim da cláusula de barreira, né? Para o Conselho Deliberativo e ainda eleição direta para o Conselho de Gestão, né? Que são três coisas que para mim estão ligadas. Né? Eu vou gastar um minutinho aqui rápido para falar sobre isso, depois passo para a Lueci. Voto nominal, tá? O povo do clube há muito tempo propõe voto nominal. Já ouvi aí algumas candidaturas falando que é bandeira deles, voto nominal, que eles vão trabalhar por isso. Eu sugiro que o torcedor que está nos assistindo vá no meu Twitter depois e veja um vídeo que eu postei lá, que é de uma votação da cláusula de barreira, inclusive, que ali fica bem claro quem quer o fim da cláusula de barreira e quem quer voto nominal e quem não quer. Aquela votação ela é bem simbólica, porque ali é cláusula de barreira, mas aquela votação, 85% das pautas que passaram pelo Conselho é exatamente aquilo que tem no vídeo ali. O Conselho inteiro levantando contra a proposta
e o povo do clube que está sentado ali em primeiro plano fica sentado para que seja aprovada. Aquilo ali aconteceu na cláusula de barreira, aconteceu na votação dos aumentos de mensalidade. No aumento da mensalidade, a gente propôs votação nominal, para que é um direito do sócio saber quem é que está votando o aumento da mensalidade, né? Pois a gente propôs em questão de ordem a votação nominal e todo mundo foi contra a votação nominal. Inclusive esses movimentos que hoje estão dizendo que querem votação nominal, que querem que o associado conheça o voto dos conselheiros. Então o associado tem que pesquisar quem são os movimentos que já estão dentro do conselho e que lá foram contra a votação nominal e que agora estão dizendo que são a favor. O povo do clube está dizendo que é a favor e lá dentro votou pela votação nominal. Cláusula de barreira. O único movimento que defendeu a cláusula zero na reforma e no plenário. Eleição direta. Já encaminhamos a proposta para a reforma que vai acontecer agora em 2021, para que a eleição seja direta no pátio. As candidaturas registram a sua candidatura e vai direto para o pátio, sem filtros de conselho. Para quem não entendeu, né, seria mais ou menos como os 4 candidatos, né, que foram para o Conselho Deliberativo, o Guinter Spode, o Alessandro, o José Aquino e o Cristiano Pila, não passarem pela eleição do Conselho e o voto seria do sócio direto, né, na urna, e decide entre os 4 quem é o presidente do Internacional e do Conselho de Gestão também, né? Exatamente. E isso a gente já defendeu na última reforma também. Na última reforma não tinha nenhuma proposta de eleição direta, mas tinha uma proposta que encaminhava as 3 candidaturas, já era um avanço, né? Isso ficou lá na comissão de legislação, né, da qual eu faço parte, eu integrava a comissão de legislação, que foi a que trabalhou, né, a reforma estatutária ali em 2019. Essa questão de ampliar o pátio já ficou lá na comissão, para ver como o pessoal realmente não quer. Não quer. Quem está dizendo agora que quer eleição direta só se mudou radicalmente o seu pensamento. Porque dentro dessa comissão nós éramos 7 e 2 apenas, eu e um outro conselheiro, pretendíamos levar ao plenário a ampliação do pátio. Então, é como eu digo, o associado tem que se informar muito bem, né? E tem uma questão que acho que eu não vi todas as propostas ainda, tá? Mas eu vi o pessoal da Chapa 8, né, da Rede Gigante, falar sobre a questão dos consulados e tal. Nas defesas de eleições consulares eu fiquei curioso. Como funcionaria essa eleição consular, por exemplo? Eu vou dar o início aqui também. A gente sempre defendeu, né, a independência dos consulados, independência, autonomia, liberdade de expressão, mais democracia e um posicionamento. Então, que os representantes, né, que os sócios daquela região pudessem escolher os seus cônsules, né? E tirando essa regra, esse atual sistema, né, que na verdade ele indica e também ao mesmo tempo ele remove sumariamente, né, que pode dar margem a perseguições, a ameaças, né? Tu pode ter um ótimo cônsul na cidade, né, muito ativo, trabalhando pelo clube, mas se ele demonstrar alguma simpatia por algum outro movimento ou grupo político que não esteja na gestão, ele pode sofrer alguma sanção. Então é isso que a gente quer mudar, né? A gente sempre defendeu, não só nessa última reforma estatutária, como numa anterior ainda, a penúltima, a independência. A gente sempre coloca como independência, né? E somos votos vencidos, assim. Mas é isso que a gente sempre procura, a independência, o respeito, a sua autonomia, né, e posicionamento, né, que eles possam se posicionar sem ficar com algum receio de receber alguma crítica ou realmente alguma sanção, né, ao seu consulado. Mas na prática, como? A eleição funcionaria como? As pessoas ligadas ao consulado, os sócios do Inter, cadastrados, os sócios daquela região, né, associados da região, escolheriam, né, o seu representante, teria algum candidato, alguma pessoa que se tem a iniciativa, né, tem interesse de ser cônsul, e daí os próprios sócios, né,
fariam, né, essa escolha, né, seria uma regra, né, que passaria pela escolha dos associados daquela região, especificamente, sem partir, né, lá de dentro do clube, lá da vice-presidência de relacionamento social, a escolha daquele. Às vezes, muitas vezes, pode ser que seja um que mal os associados conheçam, sabe? Mal tem alguma identificação. Então, isso que a gente sempre almejou, né, para o clube, né, como proposta para os consulados. Né? Nunca foi, como a gente já escutou, o povo do clube não gosta de consulados, não. A gente defende essa independência justamente para que não tenha esses comentários, né? Que a gente realmente possa fazer algo, tornar mais democrático, né, essas escolhas, né, no Estado e fora do Estado também. Entendi. Dentro dessa questão de, claro, falamos de consulados, eleições consulares, eu tô com alguns outros pontos aqui que tem a ver mais com Beira-Rio, torcida, né, campo, né, dia de jogo, pelo menos é o que eu acredito, né? Que é um programa, defesa de um programa de milhagem, valorizando o sócio mais frequente ao estádio e também do interior, e uma reforma de setorização do Beira-Rio, eliminando as cadeiras locadas ociosas, destinando para a área livre, aumentando o espaço do sócio campeão do mundo. Pergunto, como fazer isso da questão das cadeiras locadas, se elas também são uma questão de renda para o clube, né? Talvez o sócio que não vá a todos os jogos, mas que tenha a sua cadeira ali, e como também fazer esse programa de milhagem. Esse eu confesso que eu fiquei curioso. Como fazer? Colar, a questão das cadeiras locadas, a gente não quer acabar com as cadeiras locadas. Pelo contrário, a gente valoriza, é uma renda importante para o clube. Só que o Internacional, nessa última gestão, pelo menos, tinham cadeiras locadas ociosas, que não estavam locadas e o espaço estava ali reservado. Vocês têm o número de quantas são ou não? A gente não tem o número certo, assim, mas eram em torno de 500 cadeiras ali naquele meio ali, né? Uhum. Então, é um espaço que fica ali ocioso, esperando que alguém vá alocar. Isso aí é um tiro no pé, né, do clube, né? Tu não ganha renda e tu perde o espaço no estádio, né? E em conjunto com essa proposta das locadas, a gente tem também uma das propostas é a retomada da antiga social, né? Que essa é uma proposta, a gente reconhece que é mais difícil, mas esse debate ele precisa pelo menos iniciar no clube. E, infelizmente, essa gestão que está terminando sequer iniciou. A gente tem aí aquele episódio, né, que foi notório, aí, que Abril tem uma dívida com o Internacional, né? Esses valores poderiam tranquilamente ser utilizados para já iniciar uma conversa dessa retomada da social, né? E a gente entende que o ideal para o clube seria que as locadas mudassem ali para o outro lado e aquele espaço que hoje é locada virasse uma zona livre, né? E aí ficaria todo aquele espaço ali da Padre Cacique como uma zona livre, né? Mas as locadas, tu diz, atrás do banco de reservas, ali, onde é a área VIP, né? A área VIP. Da área VIP, né? A gente tem uma proposta, uma concepção de Beira-Rio de retomar aquele espaço, né? Que aquele espaço vai ser nosso em 2034 só, né? Sim. Então a gente entende que uma gestão deveria começar a conversar com Abril para retomar aquele espaço, até porque Abril não gosta daquele espaço muito, né? Abril usa aquilo ali, né? Alguns jogos mais festivos, Abril leva os seus clientes lá, né? Mas não é um espaço assim que gera um grande lucro para essa holding aí, né? A Abril é um braço da Andrade Gutierrez, né? Não é um espaço que gere um rendimento grande para essa empresa. Então eu tenho certeza que ela se sentiria muito confortável em negociar com o Internacional aquele espaço. E, na nossa visão, seria importante, né, para a torcida ter mais esse espaço, né? E o programa de milhagem, ele realmente é para valorizar o torcedor que vá a todos os jogos, né, e não fique como acontece hoje, que o torcedor vai lá
tá fiel lá nos jogos de gauchão, e aí quando chega nas grandes datas, né, nas finais, acaba ficando de fora da festa, né? Então a ideia Mas vou te dar um contraponto, que eu já ouvi, eu tinha essa ideia também. Mas como não ser injusto com os sócios que seguem pagando mensalidade fora de Porto Alegre e que não podem vir por distância, trabalho, enfim, como não ser injusto com eles? Sim, aí a gente tem o problema que o Beira-Rio tem 50 mil lugares para um conjunto de cento Exatamente. e tantos mil sócios, né? Mas o nosso programa de milhagem, ele tem ali alguns mecanismos que compensam essa questão aí, que deixam, que satisfazem também esse sócio do interior, né? Que, claro, tem que ter o seu direito assegurado de frequentar também nas grandes datas, né? Mas, enfim, seria um início de discussão, pelo menos, né, dessa questão da milhagem, que eu acho que seria interessante até para incentivar o torcedor a ir nesses jogos menores também, né? A Sim, com ocupar certeza. o Beira-Rio no gauchão, porque uma preocupação que a gente tem, Colar, muito grande, além dessa questão da milhagem também, é da ocupação do Beira-Rio, né? A taxa de ocupação do Beira-Rio, que ela é muito baixa, né? Ela está em torno aí de 40%, se não me engano, 40%, 50%, algo assim. A gente entende que essa taxa teria que ser 70%, 80%, né? Então, a gestão, infelizmente, dentro do Conselho Deliberativo, a gente não consegue fazer muita coisa nesse sentido, né? A gente cobra, né? Mas teria que ter promoções maiores em jogos de gauchão, por exemplo, né, para te conseguir lotar o Beira-Rio nesses jogos. E tu vê que quando é feito isso, o Beira-Rio enche, o Beira-Rio lota. A gente teve lá a promoção no dia 8 de março, no Dia das Mulheres, né, que as mulheres entram, uma mulher que leva a outra entra de graça, e aí o estádio enche. Fica um estádio mais bonito, fica uma pressão maior sobre o adversário, né? Então eu acho que o clube tem que ter esses mecanismos aí. Perfeito. Só para. Estamos quase estourando o tempo aqui para ser justo com todas as chapas, mas eu quero abordar com vocês mais dois temas, que é a valorização do futebol feminino, né, que esteve na pasta, né, do povo do clube quando fez parte da gestão em 2017, né, com o conselheiro César, que já não está mais no movimento, mas enfim, foi algo que vocês valorizaram. E também o cobrar investimentos na base e na construção do CT de Guaíba. Como cobrar isso de um clube endividado? Eu vou iniciar falando do futebol feminino, né? Ele sempre foi uma pauta, uma bandeira do povo do clube, né? A questão da valorização da modalidade. Nós estivemos presentes também na retomada do futebol feminino em 2017, em jogos naquela época, que eram no Parque Esportivo ali da PUC, né? E também na peneira que teve lá no CT de Alvorada, né? Que foram mais de 700 meninas e o povo do clube esteve lá, não só prestigiando, como ajudou, trabalhando, escrevendo as meninas ali, né? A gente também fez e realizou esse trabalho com diferentes, enfim, a gente recebeu as meninas com diferentes realidades e o sonho de poder jogar futebol, né, e jogar no internacional, né. Depois daquilo, a gente sempre foi valorizando, foi fazendo cobranças, como as gurias coloradas no Beira-Rio também, né, a gente não aceitava aquelas justificativas que nos repassavam, né, e até hoje também ainda é uma briga constante, né, para que esses jogos sejam no Beira-Rio e não lá no campo do Sesc, lá no Sesc Campestre, né, que é uma estrutura melhor, assim, um pouco que da PUC, né, mas ainda assim não é a nossa casa. E também como tu vai atrair mais torcedores e torcedoras para ir lá numa região que é um pouquinho mais distante, né, para diversos torcedores, para mim, particularmente, que sou de Gravataí, né, eu gostava de ir para o Beira-Rio, né, Vizinha aqui, então. sou bem tô em Gravataí, minha cidade. Mas, assim, não é a minha casa, é para outra região que eu estou indo, né? Então, é uma forma de valorizar também a modalidade. Também a questão de que se divulgue os jogos das meninas, a gente vê que às vezes tem ali a divulgação dos jogos no site, né? Mas não aproveita todas as mídias do clube, como a rádio, a TV Inter, né? Que possam passar jogos, mais informações. A rádio passa, né? Mas agora há pouco, agora estão iniciar o Gauchão, né? E que informe que seja sempre ali no site que o jogo vai estar passando, vai estar sendo transmitido
pela Rádio Colorado e pelo site ali da Federação Gaúcha ali, né, também. Sim. Então tragam essas informações e divulguem, mandem e-mail, né, informem, vai ter jogo das gurias coloradas, né, da mesma forma que tratam o futebol masculino, também convidem a prestigiar outra modalidade que é tão importante também, é o nome do nosso clube que está ali, né. Então, a gente agora há pouco a gente esteve cobrando também no conselho, né? Nossa colega Fabiane esteve fazendo uma fala, procurando saber quais os contratos que estavam sendo renovados ou não, né? Se não estão atrasando com contratos, com assinaturas de contratos de algumas jogadoras, grandes jogadoras, como é que está essa renovação, né? Para a gente não perder essas grandes jogadoras. Até porque muitas querem jogar ali, muitos pais delas, alguns pais também querem que elas joguem no Inter, né? Então, né, ficar em cima, a gente sempre tem que ficar em cima, até para a questão de renovação de contrato também, fazendo essa cobrança. Então, é uma modalidade, uma bandeira que o povo do clube sempre vai defender, né, sempre vai procurar ali publicizar na nossa página, nas nossas redes, se a gente verificar algo errado, né, e estamos com outras ações, a gente até agora tem uma live, a Voz das Gurias, aqui pelo povo do clube, né, sempre trazendo dados, né, sobre a história do futebol e dados até do futebol feminino, né, que também teve um pioneirismo lá na década de 1980. Então, o clube tem muito ainda a contribuir, né, é algo que faz parte do clube e ele sempre tem que valorizar da mesma forma, que é o nosso nome. E a última questão que tu... Rapidinho, se puder ser breve, né, para não estender muito, né, a questão do investimento em Guaíba e na base, né, como cobrar isso de um clube com dificuldade financeira. Isso até é interessante, porque eu recebi uma pergunta agora de um associado que queria dar um apoio para a chapa, mas queria saber, trouxe algumas perguntas, né, até eu levei até para o Portinho e para um outro companheiro nosso de movimento, né, que ele perguntou como assim o clube com tantos gastos e a questão do CT de Guaíba, não seriam mais gastos, né, se a gente já tem o CT de Alvorada e tal, e daí realmente o CT de Alvorada ele é alugado, né, então o clube às vezes paga, investe naquele CT, às vezes que tem uma estrutura precária, investe uma grana e poderia estar investindo em algo nosso já, né? Então, por que não ter CT, né? Investir numa mobilização da torcida, que a gente pensa, né? Iniciar uma construção através de módulos, né? Com a ajuda da torcida, uma mobilização, assim, se a gente for pensar, como a construção do Beira-Rio lá do início da década de 1960, né? Não uma campanha do tijolo, mas pensar formas, né, com o apoio da torcida, né, mas tornando transparente para a torcida, né, para o tamanho da importância que tem, a dimensão da importância que tem essa construção. Eu acho que a partir dessa construção a gente vai ter um clube, um time vencedor, né, tirando ali do CT do Parque Gigante, que é também uma estrutura que está um pouco ultrapassada, ali junto ao Parque de Lazer, né, e integrando tudo o CT de Guaíba. Então, né, se a gente investe tantos milhões para manter esse CT lá, morada do Queros, né, se a gente tem, por que não investir em algo nosso, né, que seja realmente nosso? Então, informar, porque muitas vezes os sócios e as sócias não desconhecem esse fato, né, que é alugado esse espaço, é tanto de investimento que é feito, né, então, fazer diversas ações, né, a gestão e o conselho, por que não sugerir? Porque a gente sempre está propondo. E o Lueci, sobre esse ponto, só é importante mencionar, né, que o Inter é um clube que arrecada 400 milhões, né, no ano. Então, o Inter é um clube que arrecada uma verba razoavelmente boa, é uma das 5 maiores arrecadações do futebol brasileiro, e a gente gasta muito mal. O Conselho Deliberativo ele tem que ter mais protagonismo nessa questão do orçamento do clube. A gente, na última gestão, a gente apresentou ali uma proposta de déficit zero, ela foi motivo de risada lá na reunião, o pessoal, né, fez pouco da nossa proposta, riu da nossa cara. Enfim, quando o povo do clube tenta, dentro do conselho, fazer propostas de orçamento, geralmente elas são ridicularizadas e o pessoal diz que é impossível, que não tem como, e eu acho que isso é sim... É o papel mais importante do conselheiro, é essa questão do orçamento, ser ativo, propor, apresentar aonde pode reduzir gastos e aonde teria que gastar mais ou menos, né? Então,
eu acho que dentro dessa questão das receitas do clube, eu acho que é possível, sim, a gente destinar mais verbas para a base, que hoje a gente investe pouco, né? Os números comprovam isso, e a questão do início do CT, eu acho que é por aí, né? Perfeito. Só para não sair daqui sem falar de algumas, só objetivamente, assim, ó, algumas propostas que a gente já está com a proposta pronta para apresentar para a reforma do ano que vem. Rapidinho. Redução do número de conselheiros, que a gente acha que hoje tem muito conselheiro lá, dá para reduzir para uns 200, pelo menos. E a outra proposta que a gente tem, hoje um conselheiro que falta 5 reuniões, ele só fica inelegível para a próxima eleição. A gente quer que o conselheiro que falte 5 reuniões perca o mandato. São 2 propostas aí que a gente está engatilhando aí para a próxima reunião, próxima reforma estatutária. Bacana. E hoje temos Boca, né, Colar? Hoje temos Boca. Temos Boca Juniors, né? Entre Boca Juniors e Inter, olha, vamos ver o que dá isso aí. Vamos lá. Está cansado de passar raiva já. Gente, Luiz Portinho, Lueci Silveira, agradeço a presença de vocês aqui, por terem topado, né, mostrar propostas de vocês para o associado que vai votar, ou até mesmo para o sócio que está se inteirando sobre política agora, conhecer o movimento. Só rapidinho, para quem se interessou pelas propostas, quiser conversar com vocês, redes sociais, propostas, onde ele acha? Vou botar o site aqui, ó. Botei o site aqui, boa, o povodoclube.com.br. Então, para quem quiser pesquisar mais, e acredito aí que nas Facebook, redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. YouTube a gente está aí estamos concorrendo com Vozes do Gigante aí no pós-jogo. Então tá. Pós-jogo, a gente está fazendo aí. Bacana, então. Valeu, pessoal. Então, mais uma chapa apresentada para você, chapa de número 4 Obrigada, do clube, Colara. né? Então, para você que está indeciso aí, mais uma chapa para vocês conhecerem as ideias. Valeu, não esquece do like, te inscreve no canal e compartilha aí. Valeu! Tchau! Valeu! Chapa.